Olá, queridos alunos do 7º ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão. E nessa nossa terceira aula nós vamos falar sobre a disputa por continentes, ok? A disputa por novas porções territoriais no mundo, ok? A partir do início da expansão ultramarina que ocorre lá em meados do século XV. Então, a partir do século XV, com a propagação das práticas de ocupação de novas regiões, de novos territórios, começou então uma intensa disputa entre as nações europeias pela ocupação de regiões, de terras, com o intuito justamente de obterem domínios sobre matéria-prima, ok? E conseguirem ampliar o seu comércio, o mercado na própria Europa. É importante nós termos como referência que essas ocupações que decorrem tanto no continente africano, como no próprio continente americano e no continente asiático, começou a se propagar a partir do século XV. Então, até o século XV, segundo os relatos históricos, os espanhóis, os europeus, de forma geral, não só os espanhóis, mas também os próprios portugueses, franceses, ingleses, posteriormente, italianos, eles, segundo os relatos históricos, até o século XV, esses indivíduos, os europeus, eles conheciam algumas partes do mundo, entre elas o norte da África, é importante nós frisarmos, e também o Oriente Médio e parte do continente asiático, ok? A partir do século XV, com a ampliação desse fluxo ocupacional, é importante nós levarmos em consideração que essas práticas e disputas, tanto a prática da ocupação como a disputa por esses territórios, ela começa a se dinamizar, ela começa a se ampliar, inclusive a colocar em questão novas metas e propósitos, ok? Então, é importante nós referenciarmos que, a partir do século XV, portugueses e espanhóis, que foram ali os precursores do processo da expansão marítima europeia, ou da expansão ultramarina, como também é classificada historicamente, alcançaram regiões da Terra até então desconhecidas na Europa, até então desconhecidas pela própria civilização europeia. Então, a partir daí, a corrida pela ocupação de territórios e, consequentemente, obtenção de matérias-primas e riquezas que deveriam ser comercializadas na Europa se intensifica significativamente, certo? É importante nós levarmos em consideração ainda que, no início do século XV, Gênova e Veneza, na Itália, eram ali os principais centros do comércio europeu, né, do comércio na Europa. Eram as principais regiões. É importante nós levarmos em consideração também que muitos produtos eles eram oriundos da própria região da Ásia, do próprio continente asiático. As especiarias amplamente comercializadas na Europa despertavam o interesse e a cobiça econômica das civilizações europeias, dos grupos populacionais europeus, no sentido da possibilidade de ampliação desse comércio na própria Europa. É importante nós lembrarmos de um acontecimento, de um fato histórico que influencia diretamente o processo da expansão ultramarina, que foi justamente o quê? A grave crise econômica que a Europa vivia em meados do século XIV. Essa grave crise econômica vivida pela Europa em meados do século XIV foi justamente o fato histórico, de cunho histórico-econômico, que inclusive influenciou o desenvolvimento da expansão ultramarina e, consequentemente, a ocupação de novos territórios. Vale reiterar que as primeiras regiões ocupadas pela civilização europeia foi justamente a região litorânea
do continente africano. Esses indivíduos, ao chegarem naquela região, no continente africano, eles se depararam com algumas práticas extrativistas, com algumas práticas de extração já inseridas no território. E isso acabou levando a uma gradativa ocupação e apossamento até mesmo. Esses indivíduos eles acabam tomando posse de algumas práticas já existentes no continente africano, que foi ali uma das principais regiões ocupadas por essas civilizações europeias. Quando falamos em expansão ultramarina, em grandes navegações, é importante nós lembrarmos também que as primeiras populações, as primeiras civilizações europeias a dinamizarem o processo da expansão ultramarina foram justamente os portugueses e espanhóis. Os portugueses eles são considerados os pioneiros, os precursores do processo de expansão ultramarina, seguidos pelos espanhóis. Mais tarde nós temos também os próprios franceses, holandeses, ingleses e italianos, que ampliam significativamente essa corrida por novos territórios e, consequentemente, a obtenção de lucros, riquezas, beneficiamentos provenientes da extração de matérias-primas e gêneros tropicais existentes nessas novas terras que estavam sendo ocupadas pelos europeus. É importante também nós levarmos em consideração que os comerciantes, os próprios comerciantes europeus, eles buscavam mercadorias em diferentes lugares. Inclusive, como referência, nós temos Constantinopla, que atualmente é Istambul, ok? Na Turquia. Então, essa região de Constantinopla, ela era uma região de intenso fluxo justamente dessas práticas de comércio, de venda de mercadorias. E essa região de Constantinopla, ela era pertencente, é importante nós lembrarmos, que ela era pertencente justamente aí ao Império Romano do Oriente, ok? E era o principal centro de vendas que tinha uma forte influência entre as práticas exercidas no continente europeu e, consequentemente, essas relações econômicas instituídas no território. Então, as grandes navegações gerou essa intensa disputa por continentes e até mesmo pelo desbravamento do oceano, tendo em vista que era o principal meio de interligação entre essas porções territoriais e que gerariam o quê? A ocupação e a obtenção desses produtos que iriam flexibilizar, aumentar o acúmulo de riquezas e de comércio por parte da civilização europeia. Na próxima aula nós vamos falar sobre algumas outras características sobre essa disputa por continentes e oceanos. Até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos bem e até logo.